Oi, eu sou a Júlia Soledade ou Júlia Soledarte e para quem não me conhece, eu pinto. Tem aqui no YouTube os vídeos curtos das minhas obras. Se você quiser dar uma olhadinha nos shorts, você vai encontrar por lá meu trabalho ou nas redes sociais vizinhas. Depois que as obras estão prontas, eu faço ensaios fotográficos com elas. Então fica aí o convite para você dar uma olhadinha no meu trabalho. E esse é meu canal no YouTube. A ideia desse canal surgiu na intenção de criar um espaço de troca, reflexão. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito as coisas e eu penso muito também. Então eu queria criar essa oportunidade de compartilhar com vocês as minhas viagens mentais, trazer pontos que tirassem questionamentos internos de dentro de mim para compartilhar. Então é isso. Pega uma água, pega um café e bora pro papo de hoje, que eu acredito que é uma pauta em alta, né? Enfim, a gente tá sempre ouvindo aqui e ali, ai, como posso ser mais produtivo, ai, como que eu posso não procrastinar, ai, como que eu posso conseguir chegar onde eu quero chegar, enfim. E eu acho que poucas pessoas falam o quanto que as pausas são necessárias. Vi um movimento recentemente em algumas plataformas e redes sociais de pessoas falando que pausas são necessárias, para, respira, né? Então, não tem como eu trazer o título desse vídeo de como ser mais produtivo e não colocar também pausas são necessárias. Eu acho que ambas as coisas estão diretamente conectadas. Por isso, coloquei as duas no título do vídeo. Eu cheguei num ponto da minha vida em que eu estava vivendo em função de trabalho, relações de trabalho e eu havia abrido, tá certo? Eu havia descartado a possibilidade de alguns sonhos e vontades minhas, como a pintura. E isso me fez muito mal, né? O quanto que a gente abrir mão de hobbies, sonhos e vontades nossas faz mal. Tema para um outro vídeo. Mas a ideia aqui é que eu ouvi que eu sou dona do meu tempo livre. O problema é que às vezes no tempo livre a gente está exausto. Então é muito mais fácil sair de uma tela e ir para outra. E eu ouvi assim, você pode fazer a gestão do seu tempo. Você pode dedicar um tempo para ficar assim, sem fazer nada, assistindo uma série, vendo no YouTube. Mas você também pode reservar tempos para você fazer outras coisas, que não seja telas. Acabou que eu troquei para uma tela diferente, né? Não deixa de ser uma tela. Enfim, ixi, sujei de carvão. Eu desenho com carvão na tela antes de pintar, às vezes. Enfim, a partir dessa provocação que tive, você é dona do seu tempo livre. Eu comecei a refletir, o que faço de verdade com o meu tempo livre? E aí eu comecei a me organizar para que eu pudesse ter respeito comigo nesses espaços de tempo livre. E me respeitar não é só ver uma série, é fazer alguma coisa que eu gosto. Para mim, por mim, sem a cobrança de ser a melhor, sem a cobrança de ser de fato produtiva. Então, a produtividade do tempo, ela é muito relativa à produtividade do ser útil, ser o melhor, ter um resultado. Enfim,
comecei a organizar o meu dia a dia de uma forma mais intencional. Então antes eu treinava todos os dias, e aí todos os dias à noite eu estava exausta, porque o treino ele esgota o nosso físico. Então eu comecei a intercalar, dia sim, dia não. Os dias que eu não treino, eu tenho energia de sobra para gravar, para pintar, para ler sem dormir no meio da leitura. Enfim, um exemplo simples de como que algumas nuances, alguns ajustes nos ajudam a ter ganhos em outras frentes. E aí, fora dos meus horários de obrigação, de trabalho, uma pessoa que tá ali tendo que cumprir uma função dentro de um determinado horário, no meu tempo livre eu comecei a executar projetos pessoais. Eu voltei a pintar, né? Voltei a ler, voltei a mexer com terra, que eu sentia muita falta também. Comecei um canal no YouTube, enfim. Por virmos, né? Por nós. Como é que eu vou estruturar essa frase? Deixa eu pensar. Como a gente vem, como nós. Como a gente vem de uma cultura de alta produtividade, acho que é isso que eu posso dizer, produtividade intensa, a gente acaba tendo essas estafas mentais, né? Esses esgotamentos, porque eu não aguento mais, você sai do trabalho, às vezes, o quanto que essa gestão do tempo, quanto que essa organização da rotina nos proporciona um remédio natural para essa estafa, para esse esgotamento. Então, se eu tenho um tempo reservado para fazer nada, para descansar, eu vou aproveitar esse tempo. Se eu tenho um tempo destinado num compromisso meu comigo para pintar, é para a pintura que eu vou me dedicar, né? Então, essa produtividade, quando ela parte de um lugar mais de organização e não de cobrança de ser produtivo de fato, eu acho que além dela se tornar mais saudável, ela se torna factível, é possível, é viável e você tem ganhos além do seu dia a dia, né? Então, eu trabalhei com uma pessoa muito especial, eu não vou falar o nome para não expor, que ele, antes de trabalhar comigo, ele era vigilante noturno. E aí ele contou para mim, eu fazia meu turno de madrugada e eu tinha que ficar sentada na guarita. Como eu não queria aquela vida para mim para sempre, eu comecei a estudar programação. Para quem não sabe, eu trabalho com tecnologia, produtos digitais. E quando ele me contou a história dele, eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, que história! Ele falou assim para mim, enquanto eu podia ficar sentada na guarita dormindo e correndo o risco de alguém ver eu dormindo e eu perder o emprego, eu ficava acordada no emprego, aproveitando para estudar. Não estou romantizando a situação dessa pessoa e não estou querendo dizer que é fácil, que é simples. Mas eu estou querendo dizer que em mais ou menos possibilidades, a gente sempre tem que cumprir algumas obrigações. Eu também trabalho das 8 da manhã até o início da noite. Então, que horas que eu pinto? De noite. Começo a pintar às vezes 9 horas da noite e vou até meia-noite. E aí nos dias que eu vou treinar cedo, eu vou treinar 5 horas da manhã. E aí esses dias de treino eu sei que eu vou chegar em casa à noite e não vou fazer nada, eu vou descansar. Então eu começo a intercalar minha rotina, encaixando os horários para que tudo aconteça dentro do possível, né?
Então, o que dá para fazer dentro do seu possível? O que será que você pode fazer diferente para você conseguir chegar onde você quer chegar? E não da produtividade de ser útil para uma empresa, ser útil para alguma coisa que vai gerar um valor externo, mas alguma coisa que vai gerar valor para você. Seja uma leitura, seja um estudo, seja pintar, seja aprender um instrumento de música novo. O que é que você largou mão? Né? O que você deixou para trás? E nessa rotina de procurar esses encaixes para fazer o que eu queria fazer, eu me vi sem tempo para descansar. Falei, caramba, eu não tô descansando. E aí que eu aprendi que ter o tempo da pausa também é necessário. Então tem semanas que eu falo, porra, essa semana eu não vou... Ixi, até saiu palavrão. Essa semana eu não vou fazer nada. Não quero, não vou. E passa, porque na semana seguinte eu tenho energia de novo. A chateação é que eu acho que nem todo mundo pode se dar, às vezes, essa semana de não fazer nada. E aí eu espero que pessoas em uma situação como essa tenham rede de apoio, amigos, familiares, alguém com quem contar. E aí agora me lembrei de uma outra história para fechar o vídeo de hoje, de um Uber que eu peguei em São Paulo, que ele era advogado, músico, perdeu a mãe com 14 anos de idade, tinha uma loja de peças de carro e ele estava fazendo Uber, advogava e vendia peças de carro porque ele queria se aposentar com um dinheirinho reserva, acho que, qual era a idade que ele falou? Com 50 anos ou menos, porque dos 50 para frente ele queria viver de música. Então, como os planejamentos não precisam ser tão lineares, né? Como que a gente pode sempre dar um jeito? É muito doido. Sem querer romantizar a realidade de ninguém, nem a minha, nem a das pessoas que eu contei as histórias aqui, mas mais para a gente se colocar nesse lugar de como que eu posso produzir coisas para mim, para chegar no lugar onde eu quero chegar, respeitando pausas, respeitando os meus objetivos e minhas vontades, às vezes até esquecidas, né? E é isso, o vídeo de hoje. Não sei se ficou confuso, se eu consegui me fazer entender, mas a ideia era essa. Que a gente consiga se organizar para realizar aquilo que a gente quer, tendo pausas, porque as pausas elas são muito necessárias para que a gente não se esgote, para que a gente não desista de tudo, para que a gente não se coloque nesse lugar de cobrança e exigência o tempo todo com nós mesmos. É isso. Ufa! E agora eu vou pintar, né?